Olá pessoal, chegamos ao oitavo banco de atividades. Nesse oitavo banco, o assunto é a independência do Brasil. No entanto, nessa aula, vamos tratar, claro, da independência do Brasil, mas do que estava acontecendo na colônia, não é, na América Portuguesa, antes da independência. Vamos tratar das chamadas rebeliões separatistas, no caso, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Depois, no segundo momento da aula, vamos tratar do chamado período joanino, que foi o período em que a família real portuguesa esteve aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, e por fim, da independência e do primeiro reinado. Espero que vocês tenham uma ótima aula. Pessoal, a primeira questão importante, antes de nós tratarmos da independência do Brasil ou da América Portuguesa, é entender a estrutura econômica dessa colônia, não é? Dessa colônia aqui na América, dessa colônia portuguesa. Primeiro, você tem aquele chamado monopólio comercial, ou seja, a colônia só poderia estabelecer o comércio com a sua metrópole, no caso aqui do Brasil ou da América Portuguesa, com Portugal, perfeito? Uma outra observação interessante aqui é que, no caso, na colônia era proibido, já no final do século XVIII, a instalação de manufaturas. O que seriam essas manufaturas? Oficinas. Oficinas que produziam calçados, roupas e outros utensílios. E por que isso era proibido? Porque ao proibir a produção desse tipo de produto aqui na América, aqui na colônia, Portugal entendia que os colonos comprariam de Portugal, não é? Não comprariam de outro país porque você tem um monopólio, você tem aquele pacto, não é? Aquele pacto colonial. Então, era essa estrutura econômica que havia ainda aqui na América Portuguesa no final do século XVIII. E essa estrutura econômica, esse monopólio comercial, não é, prejudicava os interesses de alguns setores da sociedade. Em meio às mudanças que estavam acontecendo no século XVIII, lembrando que o século XVIII é conhecido como o século das luzes, não é? O momento aí do iluminismo, lembrando que o iluminismo traz essa ideia de liberdade, não é? De valorizar a razão humana, enfim, de lutar contra qualquer poder arbitrário. Essas ideias iluministas que circulavam na Europa, na América do Norte, lembrando que o iluminismo foi fundamental para a independência das 13 colônias, não é? Os ideais iluministas. Pessoal, esses ideais iluministas também chegaram onde? Aqui na América Portuguesa. Como? Jovens. Jovens naquele momento muito ricos, né? Filhos da elite colonial, que estudavam na Europa. Estudavam na Europa, passavam ali 5, 10 anos da sua vida na Europa. Quando voltavam para a colônia, eles traziam consigo o quê? Aqueles ideais iluministas, não é? O conhecimento sobre o iluminismo. E, em meio a isso, já no final do século XVIII, alguns movimentos que tentavam romper com Portugal. Dois casos importantes: a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos lá. No caso da Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, ou também conhecida como Conjuração Mineira. Temos aqui a bandeira, não é? Símbolo da Inconfidência Mineira, e um personagem muito conhecido na história, Tiradentes, que participou da Inconfidência e foi o único punido. Por quê? Como aconteceu a Inconfidência ou Conjuração Mineira? Quais eram seus objetivos? Pessoal, prestem atenção nisso. A Inconfidência Mineira é um movimento marcado pela presença, pela participação das elites. Pessoas poderosas, pessoas ricas. De qual região da colônia? Da capitania de Minas Gerais. Tudo bem? Lembrando que naquele momento nós não falamos estado ou província, falamos capitania. Capitania de Minas Gerais. E o porquê que essa elite estava insatisfeita com Portugal? Fácil. Tudo o que era produzido aqui na colônia, vamos lembrar da extração do pau-brasil ou da produção do açúcar, isso era o quê? Voltado para o mercado externo, não é? No caso, Portugal fazia o comércio e outras empresas também ligadas a Portugal
praticava o comércio desses produtos na Europa. E no século XVIII, aqui no Brasil, nós temos um período importante que foi a extração do ouro, não é? Principalmente ali na região de Minas Gerais. E o ouro, com o passar do tempo, esse ouro, ele era extraído, não é? E parte ficava com Portugal. Pagamento de impostos, 20%, um quinto. Mas com o passar do tempo, a extração do ouro já não era suficiente, em determinado momento Portugal arrecadava muito. E com o passar do tempo, com a diminuição da extração do ouro, porque o ouro, não é, estava acabando, Portugal recebia o quê? Menos impostos. As pessoas pagavam menos impostos porque estava conseguindo extrair menos ouro. E com isso, Portugal fechou o cerco sobre a região de Minas Gerais e ameaçava uma derrama. O que seria essa derrama? Que na verdade não chegou a acontecer. Seria o seguinte: aquelas pessoas que estavam devendo para Portugal, devendo impostos, não é? No caso o ouro, aqueles grandes proprietários, eles deveriam fazer o quê? Pagar, né? Eles seriam obrigados a entregar os seus bens para Portugal, joias, bens materiais, em forma, não é, de pagamento de impostos. Essa ameaça, e muitas pessoas na região das Minas Gerais possuíam muitas dívidas com Portugal, sobretudo quem? Essas elites, esses grandes mineradores. Eles temiam essa derrama porque de repente os soldados portugueses acabariam confiscando os seus pertences, não é? Os seus bens materiais. Então essa elite começou a organizar, claro que inspirados no iluminismo, um movimento. Esse movimento tinha um objetivo: romper com Portugal, mas não seria todo o território da colônia, seria apenas a capitania de Minas Gerais. Só que antes, o que aconteceu? O movimento foi delatado. Um dos participantes entregou esse movimento, não é? Em troca do perdão de suas dívidas e de não sofrer nenhuma punição. Bom, as autoridades portuguesas iniciaram uma devassa, uma grande investigação e realmente descobriram que era esse plano. Setores da elite mineira tinham essa proposta. Se caso Portugal realmente decretar a derrama, eles davam início a uma revolta, não é? Que levaria aí, que tinha como objetivo romper com Portugal. Bom, os portugueses então, as autoridades portuguesas, elas descobriram, não é, esse plano. Os membros da elite foram punidos, alguns foram exilados, mas dentre esses participantes, um sofreu uma punição muito severa. Foi enforcado e esquartejado. Quem era esse personagem? Tiradentes. Tiradentes. De todos os participantes da Inconfidência Mineira, membros da elite, esse foi, não é? Aliás, esse era um sujeito ali, um militar de baixa patente, média patente, não é? De todos, vamos entender assim, que era o menos, aquele que não fazia parte dessa elite poderosa. Então ele foi punido, ele foi utilizado aí, digamos, como um bode expiatório. Foi enforcado e esquartejado. Inclusive nós temos um feriado, não é? 21 de abril aí, em memória desse personagem Tiradentes. Aqui nós temos uma obra muito conhecida, não é? Que faz menção aí ao personagem Tiradentes. Esse quadro, essa pintura é de Pedro Américo, um importante pintor do final do Império, início da República, não é? Aqui Tiradentes, ele é representado, né, a sua imagem, ela é uma idealização, uma representação. Vejam vocês, a Inconfidência, ela aconteceu no final do século XVIII. Essa obra é do final do século XIX, ou seja, um século depois. Um século. Ou seja, Pedro Américo não conviveu com Tiradentes, mas ele representou, ele trouxe para nós aqui uma imagem idealizada de Tiradentes. Se vocês observarem, semelhante à imagem de quem? Cristo. Ou que as pessoas imaginam que seja Cristo, melhor dizendo. E aqui, a forma como o corpo de Tiradentes está disposto. Perna, o tronco. Isso lembra o mapa de um país. No caso, o mapa do Brasil. Quando pintaram o quadro de Tiradentes, a monarquia já havia findado, não é?
A República já havia iniciado e você precisava construir os seus heróis, os heróis da nação. E foram resgatar. No Brasil não tinha um herói. Dom Pedro, mas Dom Pedro era um monarquista. Uma pessoa ligada à monarquia. Então, lá no final do século XVIII tem um movimento lá, que é um movimento conhecido como Inconfidência Mineira. Tem um personagem lá interessante, tal de Tiradentes. E aí construíram, não é, esse mito de Tiradentes, inclusive com o feriado aí no dia 21 de abril. Tá? Essa questão aqui sobre Tiradentes é só uma observação. Chegamos a outro movimento separatista. A Inconfidência Mineira não deu certo. Em outra capitania, na região nordeste agora, a Conjuração Baiana. 10 anos depois, 1798. Nós temos aqui, no caso da Conjuração Baiana, algumas semelhanças com a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, como vocês queiram, e algumas diferenças. Bom, vamos falar um pouquinho da Conjuração Baiana e depois nós vamos identificar semelhanças e diferenças entre os dois movimentos. Bom, Conjuração Baiana. No caso da Inconfidência, Portugal estava cobrando muitos impostos sobre os colonos da região das Minas Gerais, não é? E ameaçava a derrama, não é? Confiscar os bens daquelas pessoas que possuíam dívidas com Portugal. Perfeito. E aqui na Conjuração Baiana? Aqui não. Aqui você tem, além da participação da elite da região, que também participou do movimento no início, as camadas médias e populares. Sim, as camadas populares participavam do movimento. Só lembrando que nessa época estava acontecendo lá no Haiti aquele processo que levou à independência do Haiti, um movimento essencialmente popular. E aqui no caso, na Conjuração Baiana, foi também um movimento popular. Claro, que contou com a participação das elites, mas também um movimento popular. E por que eles queriam romper com Portugal? Era só por conta também da influência do iluminismo? Não. Aqui a situação, para essas camadas populares participarem do movimento, existem alguns fatores. Um fator importante era a fome. A fome. Final do século XVIII, o preço dos alimentos teve uma alta na região da Bahia. Por quê? Porque eles substituíram a produção de arroz, feijão, mandioca, batata, que seja, por cana. A cana para produzir açúcar para exportar. E se eles não estavam produzindo arroz, feijão, mandioca, faltava esse produto no mercado. Ou havia esse produto, só que a oferta era o quê? Pouca. O que acontecia então? O preço do arroz, do feijão disparava. E quem não tinha condições não tinha como comprar. Então, essas camadas populares se juntaram à elite, né? E ali eles começaram a organizar um movimento, romper com Portugal. Deu certo? Não. Alguém também delatou o movimento, aliás, o movimento foi descoberto pelas autoridades portuguesas, e aí uma série de punições. Mas aí nós temos algumas diferenças da Conjuração Baiana com a Inconfidência Mineira. Por exemplo, a abolição da escravidão. Exatamente, a abolição da escravidão. Na Inconfidência Mineira isso não existia. E por que não existia? É óbvio, quem estava organizando a Inconfidência Mineira eram pessoas que possuíam escravos. Eram proprietários de escravos. Aqui não. Aqui você tem esses proprietários de escravos que, quando perceberam que o movimento foi se tornando muito popular, eles foram deixando o movimento, não é? Não, esse negócio de abolir a escravidão, não. Eu preciso dos escravos. Então, os membros da elite, aqui no caso da Conjuração Baiana, eles foram deixando o movimento. E o movimento se tornou o quê? Essencialmente popular. Tinha como pauta, no caso, implantar uma república na Bahia e libertar os escravos. Mas o movimento foi descoberto e os participantes foram punidos. Para que as pessoas tivessem conhecimento sobre o movimento, sobre a Conjuração Baiana, não é?
para que mais pessoas participassem do movimento, eles espalharam pela cidade de Salvador panfletos, né? Panfletos e cartazes, com alguns dizeres. Tenho aqui para vocês um. Ele diz assim: ó vós, homens cidadãos, ó vós, povos curvados e abandonados pelo rei, pela sua tirania e pelos seus ministros. Aqui, ele está criticando quem? O rei de Portugal. Ó vós, povo que nasceu para ser livre e para usufruir da liberdade. Ó vós, povos que viveis abandonados com o pleno poder do indigno coroado. Esse mesmo rei que vós criastes, esse mesmo rei tirano, é quem se firma no trono para vos humilhar e para vos roubar. Pessoal, aqui eles estão criticando duramente a figura do rei de Portugal. Aliás, eles estão criticando, não é, esse poder que Portugal exercia sobre a colônia, mas aqui no caso mais precisamente sobre a capitania da Bahia. Conforme eu falei, o movimento foi, né, descoberto e esses 4 personagens aqui, participantes, foram punidos. Punidos como? Com a morte. Havia um 5º participante que não temos notícia o que aconteceu com ele. Mas, a princípio, 5 foram punidos com a morte. Mas aqui só esses 4, não é, realmente foram punidos, porque o 5º, ele, né, ninguém sabe, ele desapareceu. Pessoal, agora que nós tratamos da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, 2 movimentos que tinham como proposta aí romper com Portugal, vamos agora adentrar no assunto independência do Brasil. Só que para isso vamos entender, vamos lembrar o que estava acontecendo na Europa no início do século XIX. Pessoal, no início do século XIX, a França era governada por Napoleão Bonaparte. Vocês devem lembrar que Napoleão formou um importante, poderoso império. Breve, mas muito poderoso. A derrota na Rússia, tudo aquilo que nós já conversamos, não é? O seu exílio, enfim. E vocês devem lembrar que havia uma rivalidade entre a França, agora governada por Napoleão, e a Inglaterra. E que durante o seu governo, para enfraquecer a economia inglesa, ou melhor, enfraquecer a Inglaterra como um todo, Napoleão decretou o bloqueio continental. Os países da Europa eles estavam proibidos de estabelecer comércio com a Inglaterra. Caso não respeitassem, eles seriam ocupados pelas tropas de Napoleão. Um país, a princípio, não respeitou o bloqueio continental, Portugal, e depois o outro foi a Rússia. Quando Napoleão tentou invadir a Rússia, ele sofreu uma grande derrota, conversamos sobre isso já, não é? Mas voltando aqui, Portugal era um grande parceiro comercial da Inglaterra, desde lá do século XVIII. Então ele continuou a estabelecer comércio com os ingleses, não respeitou o bloqueio continental. Se ele não respeitou o bloqueio continental, não é? Napoleão ordenou a invasão de Portugal. Isso aconteceu no final do ano 1807. Então as tropas de Napoleão elas invadiram Portugal. E o que aconteceu com Portugal? Ficou ali por algum tempo, até 1810, sob o comando das tropas de Napoleão. Mas a corte portuguesa não ficou em Portugal. Eles fugiram. Fugiram para a colônia. No caso, para o Brasil. Estima-se que em torno de 15 mil pessoas deixaram Portugal e vieram para o Brasil. Claro, a família real, não é? O príncipe regente, a rainha, sua mãe, não é? A esposa do príncipe regente, Dom João, um importante personagem na história, não é? E além dessa família real, a corte, aproximadamente 15
mil pessoas. Eles deixaram Portugal no final de 1807 e chegaram aqui na colônia em janeiro de 1808. Primeira medida importante quando a família real chegou aqui no Brasil, isso em janeiro de 1808, foi a abertura dos portos. O que isso quer dizer? Fim do pacto colonial. Antes, a colônia só poderia vender ou comprar da metrópole. Agora não. Agora a colônia, no caso o Brasil, pode vender para outros países e comprar de outros países. Antes havia o monopólio, agora já não há mais esse monopólio. E claro, isso é lógico. Se Portugal estava sob o domínio das tropas de Napoleão, você vai manter o monopólio com Portugal? Não. Você vai comprar e vender agora de outros países. O Rio de Janeiro, então capital da colônia, não é? Que abrigou essa corte, passou por uma profunda reforma urbana. Aqui vocês têm uma imagem que ilustra, não é? É uma ilustração, uma representação gráfica da cidade do Rio de Janeiro no início do século XIX. Então, ruas foram pavimentadas, alargadas, construção de estradas, não é? Edifícios e praças. Isso para acomodar o quê? A corte. Por mais que Rio de Janeiro fosse uma cidade importante aqui na colônia, era a capital, não é? Não se compara com uma cidade como Lisboa. Então, eles tiveram que adequar a capital, né, uma reforma urbana, para atender às necessidades dessa corte que aqui estava instalada agora. Outras medidas importantes. Criação do Banco do Brasil, tá? Faculdades, por exemplo, faculdades de medicina, engenharia, não é? Temos aqui a Faculdade de Medicina Salvador, 1808, tá? A imprensa real, claro, essa imprensa aqui era uma imprensa do governo, então ela só noticiava aquilo que era a favor do governo. A Biblioteca Real, atual Biblioteca Nacional, Dom João encomendou 60 mil livros, não é, de Portugal. Foram necessárias aí, se eu não me engano, 3 viagens para trazer esses livros, e aí ele fundou aqui uma biblioteca, que atualmente é a Biblioteca Nacional. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar essa biblioteca ou acessar o seu acervo online, existem obras ali que vieram da Europa lá da época do século 17, 18, até mesmo antes, tá? Então tem um rico acervo. Essa biblioteca foi instalada aqui na colônia durante o período em que Dom João, não é, que a família real estava aqui. Outra novidade importante introduzida, não é, nesse período em que a família real esteve aqui na colônia foi o Jardim Botânico, tá? Lembrando, todas essas criações, Banco do Brasil, biblioteca, imprensa, Jardim Botânico, tudo isso estava sediado onde? No Rio de Janeiro, capital, tudo bem? Então lá no Jardim Botânico, espécies de várias regiões do mundo, era um espaço de pesquisas e também um espaço de lazer para a população. Claro, para a elite, não é? As camadas populares não participavam desses espaços. Mesma coisa a biblioteca. Esse período de 1808, né, da chegada da família real, eles chegaram aqui em janeiro de 1808, até 1821, período aí de 13 anos aproximadamente, é conhecido na história também como período joanino. E por que período joanino? Porque o governante de Portugal nessa época, não é, que veio para o Brasil, né, que fugiu para o Brasil com a sua família, com a corte, não é? Era Dom João VI. Então, se vocês encontrarem aí no exercício algum texto, né, falando sobre período joanino, é esse período que a família real esteve aqui no Brasil. Mas passaram-se alguns anos, não é? Então, e os portugueses ficaram lá, né? Claro, uma parcela conseguiu vir para cá, sobretudo os membros da elite, da corte, vieram aqui para a colônia, não é? Mas outros portugueses ficaram lá abandonados e, aliás, sob o domínio de Napoleão Bonaparte. Só que vocês sabem que Napoleão depois perdeu na Rússia, não é? Foi exilado, ficou preso, enfim. Mas
Em 1810, com o apoio dos ingleses, os portugueses que ficaram lá conseguiram expulsar as tropas de Napoleão. E eles esperavam que, bom, já que as tropas de Napoleão não estão mais aqui, a família real pode voltar. E eles não voltavam. E aí nós temos a chamada Revolução Liberal do Porto. Por que do Porto? Porque começou numa cidade de Portugal conhecida como Porto, tudo bem? O que eles queriam? O retorno de Dom João VI para Portugal. Aliás, o retorno da família real para Portugal, porque lá era o lugar deles, eles imaginavam assim. E que o Brasil voltasse àquela condição de colônia, ou seja, aquela condição anterior a 1808. Então, os portugueses, não é, acreditavam que após a expulsão dos franceses, tudo voltaria ao normal. Queriam então o retorno da família real e retomar aquela questão do monopólio comercial, não é? Aquele monopólio, aquela ideia que a colônia só poderia vender para a metrópole e comprar da metrópole. Imagine o seguinte, o que aconteceu com aquele comerciante português que ficou lá em Portugal, que agora não tem mais o monopólio do comércio aqui sobre o Brasil, ele perdeu muito. Perdeu muito. Então eles queriam o retorno da família real e retomar essa questão do monopólio, porque setores da elite portuguesa perderam com isso. Pressionado, não é, por essa revolução liberal do Porto, pressionado pelos portugueses, Dom João, agora rei de Portugal, retorna para Portugal. Mas ele deixou aqui na colônia seu herdeiro, Dom Pedro I. E os portugueses exigiam também o retorno de quem? De Dom Pedro. Por quê? Não tem sentido deixar lá um príncipe regente se lá é a colônia. Só que aqui no Brasil, de 1808 até esse momento que nós estamos agora em 1820, 1821, as pessoas aqui aprenderam a conviver com a liberdade. Por exemplo, a liberdade comercial. Quem estava aqui aceitaria voltar àquela condição de colônia? Aquela condição que havia antes de 1808? Não. Pessoal, aqui nós temos um importante episódio que vai anteceder a independência, o dia do fico. Os portugueses exigiam o retorno de Dom Pedro, mas não é? Ele desacatou as ordens portuguesas e afirmou que ficava no Brasil, agradando então setores da sociedade brasileira. E claro, desagradando os portugueses. Esse evento ele é simbólico. E por que é simbólico? Porque aqui Dom Pedro estava rompendo com Portugal. E em setembro daquele ano, 1822, famoso 7 de setembro, não é? Ali, voltando de viagens que realizava pela região sudeste, próximo ali ao Riacho Ipiranga, ele, Dom Pedro, proclamou a nossa independência. Tá? Esse quadro aqui, também de autoria de Pedro Américo, o mesmo autor do quadro de Tiradentes, tá? Um quadro posterior também de 1888. Então, durante o retorno de viagens que realizava pelo Sudeste, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga. Fazendo uma breve revisão do que nós tratamos na aula de hoje, então, 1807, não é? Família real portuguesa veio para o Brasil após a invasão das tropas, não é, francesas. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Em 1821, Dom João retornou para Portugal. E em 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Agora não era mais América Portuguesa, agora era Brasil. Em algumas regiões do Brasil, a independência não foi reconhecida, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. E por que Norte e Nordeste? O que acontecia? O que havia de diferente nessas regiões? Eram regiões que possuíam pessoas, setores da sociedade, principalmente as elites, ligadas a Portugal.
Então, esses setores da sociedade, tanto norte quanto nordeste, não todos, mas alguns, eles resistiram à independência do Brasil. E aí você tem um conflito, entre aqueles que eram a favor da independência e aqueles que eram contra. Reconhecimento externo. Os países que reconheceram o Brasil como país, nação independente. Estados Unidos, em 1824, logo após então a independência do Brasil, eles reconheceram o Brasil como um país independente, aquela ideia da América para os americanos, não é? Então, sem a intervenção de europeus aqui na América, a América é para os americanos. Claro que aqui essa afirmação tem vários sentidos, não é? E em 1825, Portugal. Portugal reconheceu o Brasil como país independente. No entanto, o Brasil teve que assumir uma indenização, pagar um valor, para Portugal. Como o Brasil não tinha recursos naquela época, o que aconteceu? Portugal possuía uma dívida com a Inglaterra. E aí o Brasil assumiu essa dívida como indenização. Nesse processo, de independência do Brasil, quem participou efetivamente? Aqui, proprietários rurais, comerciantes e profissionais liberais. O que esses grupos tinham em comum? Isso aqui, o que eles queriam? Liberdade econômica. Lembra no comecinho da aula que eu chamei a atenção de vocês para aquela questão do comércio, do monopólio, que a colônia só poderia manter comércio com a metrópole, no caso Portugal? Então, eles queriam liberdade. Mas que tipo de liberdade? Liberdade econômica. E o que mudou na sociedade brasileira após a independência? Vamos lá. Bom, população pobre não obteve melhorias. A população pobre ficou excluída das decisões políticas e veremos o porquê. Então, quem era pobre não participava do debate político após a independência. E você tem a manutenção do trabalho escravo. Então você conquistou a independência, você rompeu com Portugal, alguns países já reconheciam o Brasil como nação independente, mas mudança social que nós temos aqui, praticamente nenhuma. População pobre não obteve melhorias, continuou excluída das decisões políticas, assim como era no período da colônia, e você tem a manutenção do trabalho escravo. Se o país conquistou a sua independência, era necessário agora uma constituição, não é? Se agora o Brasil era uma nação independente, precisava criar o quê? As suas leis. Definição de Constituição, tá? Está aqui de forma bem breve. Uma Constituição é o conjunto de princípios, normas, definição de direitos e deveres que regem o Estado. Ao longo da história, o Brasil teve 7 constituições. 7. Só como exemplo, os Estados Unidos tem apenas uma, do século XVIII. Claro que ela vem sofrendo mudanças ao longo da história, não é? Porque a sociedade do século XXI não é a mesma do século XVIII, não é a mesma do século XIX, mas o Brasil ele passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 constituições. Vamos falar um pouquinho sobre essa Constituição de 1824. Bom, em maio de 1823, ou seja, logo após a independência, Dom Pedro convocou 90 deputados constituintes, não é? E o objetivo era elaborar uma Constituição. E essa Constituição depois seria o quê? Promulgada pelo imperador, divulgada, não é? Proclamada pelo imperador. Então ele convocou 90 deputados e eles começaram a redigir a Constituição, ou seja, as leis. Só que tinha uma condição. Qual condição? Agradar aos interesses do imperador. E essa elite brasileira, esses deputados que foram convocados, redigiram a Constituição, de acordo com os seus interesses. Então teve a manutenção do trabalho escravo, da grande propriedade rural e do voto censitário. O que seria o voto censitário, pessoal? Fácil. Voto censitário é o seguinte, só poderia votar
pessoas que possuíam uma renda mínima. Então quem era pobre não votava, mulher não votava. O voto era masculino e censitário. Então só homem rico, ou pelo menos das camadas médias, tinham direito ao voto. Mas e quem era pobre? Quem era pobre não participava. Outros itens dessa Constituição: o livre comércio, né, com outros países aí do mundo, né, como eles queriam, só que ela limitava o poder do imperador. E isso desagradou Dom Pedro. Por quê? Porque, de acordo com essa Constituição, o imperador deveria respeitar o parlamento. Dom Pedro ficou, né, insatisfeito. O que ele fez? Mandou dissolver, né, terminar essa Assembleia Constituinte, essa reunião em que as pessoas estavam ali debatendo e redigindo a Constituição, foi dissolvida, terminou. Exigiu a prisão de alguns membros. E aí nós temos uma nova Constituição, no ano seguinte, 1824. Todos os itens da Constituição anterior foram mantidos, todos. Apenas um. Aqueles artigos referentes à limitação do poder do imperador. Então, aquele primeiro esboço, Dom Pedro não aceitou por quê? Porque limitava os seus poderes. Ele dissolveu a reunião lá, a Assembleia Constituinte, prendeu alguns participantes. Uma nova Constituição em 1824, idêntica à anterior. Só mudava um item, o item referente ao poder do imperador. E por que, professor, Constituição da Mandioca? Aquele projeto de 1823 ficou conhecido como Constituição da Mandioca, por quê? Porque como ele trazia como critério para ser eleitor o voto censitário, e para você comprovar a sua renda era a partir de alqueires de farinha de mandioca, por isso ficou conhecida como Constituição da Mandioca. 25 de março de 1824, então nós temos a primeira Constituição do Brasil, que foi não promulgada, mas outorgada por Dom Pedro. Como assim outorgada? Imposta. Não houve um debate entre os setores da sociedade. Ela foi imposta pelo imperador. E trazia aqui um item interessante. O chamado poder moderador. Vocês sabem que, dentro lá da teoria de Montesquieu, temos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Nessa Constituição de 1824, havia um quarto poder, o poder moderador. Professor, quem exercia o poder legislativo? Deputados e senadores. E esse judiciário aqui? Juízes, por exemplo. E o executivo? Dom Pedro. E o moderador? Dom Pedro. Tá, mas o que isso quer dizer? Que Dom Pedro, se o poder legislativo não agradasse a Dom Pedro, ele poderia convocar novas eleições, dissolver aquele parlamento e convocar novas eleições. Se a decisão de algum juiz não agradasse Dom Pedro, ele poderia ser contrário. Ou seja, tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário, eles estavam o quê? Dominados, eles eram submissos a Dom Pedro. Outras características da Constituição de 1824. Então, o poder estava concentrado nas mãos de quem? Dom Pedro. Não havia igualdade de direitos. O voto era censitário e masculino. Religião oficial católica. Liberdade de expressão não havia, por quê? Havia censura. Pessoal, e aqui então nós finalizamos o assunto aí, o conteúdo do 8º Banco de Atividades. Apenas uma observação em relação ao primeiro reinado. Dom Pedro não governou o Brasil por tanto tempo. Vocês perceberam que ele era um governante, não é? Ele começou o seu governo como uma personalidade
autoritária. Isso desagradou setores da sociedade e, passado alguns anos, o seu pai, Dom João, faleceu em Portugal e ele retornou para Portugal e deixou aqui no Brasil o seu herdeiro, aí no caso, Dom Pedro II. Mas isso é assunto para uma outra aula. Muito obrigado a todos, um abraço.